Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui juntinho com a gente. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre a relação de pais e filhos na adolescência. Vamos dar continuidade aqui à nossa série de entrevistas sobre o que é preciso saber, né, para cuidar dos filhos. Pois é, hoje o tema é pais e adolescentes. E aí, hein? Como é que será essa relação? Muitas dicas já por aqui, tá? Também ainda vamos falar sobre a importância de se cuidar da saúde mental das crianças durante essa pandemia, né? A gente falou muito sobre esse tema, só que basicamente voltado ali para os adultos. Porém, os pequeninos, eles também estão precisando muito de ajuda, tá? Quando a gente fala de saúde mental, nesse momento tão difícil e turbulento que a gente está passando. E aí, para finalizar, né, nós também vamos falar sobre uma iniciativa muito legal do Sebrae Alagoas. Pois é, eles estão com o evento Empreende Afro Alagoas e a gente vai falar também sobre esse tema já aqui no programa. Como sempre, muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos começando agora o programa Bem Assim. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 ou 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, tá? Mais uma vez. Lembrando sempre das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp, são os meios de comunicação por onde você também consegue entrar em contato com a gente. Então anota tudo aí, tá? E acompanha. Vamos lá começar o nosso dia por aqui. Seguinte. A adolescência é um período muito complicado, tanto para os pais como também para os filhos, tá? As relações elas ficam mais difíceis, as preocupações aumentam e é preciso sim, tá, saber administrar com calma essa fase que é cheia de experiências novas para os jovens. E aí, para conversar com a gente sobre esse tema, sobre esse assunto e dar, né, também continuidade à nossa série de entrevistas sobre o que é preciso saber para cuidar dos filhos, eu recebo ela aqui no estúdio, Nielke Nóbrega, nossa psicóloga. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Mara. Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda. Um tema muito pertinente e que muito interessa a quem está nos assistindo, tenho certeza. Bastante. E é uma fase muito bonita, né? Que é uma transição entre a infância, a fase adulta. É bonita, mas é cheia de implicações, né? A nível cognitivo, a nível afetivo, a nível comportamental. Então é importante que a gente tenha diálogo claro, objetivo e afetuoso entre esses pais, né, e esses adolescentes. E é importante a gente lembrar também, né, Mara, até onde vai essa adolescência? A gente tem no contexto legal 18 anos, sim, mas nós sabemos que vai até os 24 anos, segundo a Organização das Nações Unidas. Então tem gente que pode passar muito tempo, né, nessa fase. Ainda fica um pouquinho mais. A nível de desenvolvimento cerebral, por isso da mudança, né? Sim. A maturação acontece até a segunda década de vida. Então, por isso, os 24 anos. Sabemos que alguns adolescentes, eles amadurecem mais rápido, né? No entanto, tem aqueles que o próprio desenvolvimento, o ambiente, não favorece. E aí tem vários impeditivos aí. Conflitos familiares, a falta de diálogo, a falta de afeto, a negligência, a superproteção, muitas vezes, desses pais, na ideia de que eu estou ajudando, e aí acaba inviabilizando uma ideia do desenvolvimento de autonomia. Então é importante que a gente olhe com cuidado. Tá, eu queria que a gente começasse falando sobre quando é que começa, né, essa fase que é a adolescência, que muita gente chama de aborrecência, né? Sim. Queria que a gente falasse sobre a partir de qual momento que ela começa, ou pela idade ou por alguns sinais, se assim a gente pode dizer. Começa sempre aos 10 anos, 10, 12, né, a pré-adolescência que eles chamam, sim, e vamos até os 24. Então, essa é a fase da adolescência a nível de idade. Só que, nessa questão cronológica, a gente precisa saber também alguns aspectos cognitivos. Os adolescentes, segundo o Piaget, ele traz uma mudança de pensamento abstrato. Então, é muito comum a incerteza nos adolescentes. Você perguntou algumas características. A adolescente traz muita indecisão. Percebam que, eu quero isso, depois eu mudo de ideia em questão de segundos.
né? Então, a indecisão, essa vulnerabilidade, porque eu acordo de um jeito, 2 horas depois eu já estou de outro, porque isso depende da questão hormonal e é involuntário, né? Então, tem uma música do Arnaldo Antunes que eu acho muito legal, que fala: eu não consigo mais caber nas calças que eu cabia, você não me aceita mais do jeito que tu me aceitava. Então, isso acaba trazendo muito essa ideia de como o adolescente se vê, de como ele é, né? Então, mudanças físicas, gente, os pais sempre falam: esse menino tá dormindo demais. Ele tem uma necessidade maior de horas de sono, tá? Eles reclamam de dores porque tem o esticão, né? Então, o rosto começa a pipocar as espinhas. Então, imagina, eu tenho que ser aceito naquele grupo, mas tu tá cheio de espinha. E aí, a formação da identidade é uma coisa muito importante que acontece nessa fase. E os pares fazem muita diferença, né? Então, conheçam os amigos dos filhos, vejam com quem eles estão. Um exemplo do nosso cotidiano, assim, que acontece às vezes com os pais, tipo, os pais trazem muito isso pra mim. É o que ele quer sair de casa pra ir com um amiguinho em algum lugar. Tá bom, então eu vou com você. E aí o pai vai e fica com ele lá e tal. Só que da outra vez, o filho já diz: mãe, eu quero sair com meu amigo pra ir, sei lá, no cinema. E aí a mãe: ok, eu levo. Tá, mas eu não quero que tu fique. Aí a mãe resolve ficar escondida no carro com o pai, monitorando. E aí olha o que acontece. Quebra de responsabilidade, de limite, de autonomia, de confiança. E aí eles dizem: tá, mas eu vou deixar ele sozinho? É uma questão de segurança. Sim, mas essa segurança tu precisa estabelecer com confiança. Porque se ele vê que tu tá lá monitorando, vigiando, perdeu. Então, o respeito, a própria ideia do tipo, eu consigo. Então, fala pra ele do tipo: filho, ó, a mãe tá preocupada de tu ir sozinho. Então, explica como é que é, me diz exatamente. Compartilha com teu filho o que tu tá sentindo, que ele também vai te sinalizar e vocês podem criar uma estratégia juntos mais racional. Tá. Não. Por que é uma fase marcada por tantos conflitos entre os pais e os filhos? Tem essa questão do tipo das escolhas, né, que eu falei pra você, dessa incerteza dessa escolha. E também na adolescência tem muito uma ideia de imposição em relação a esses pais. A figura de autoridade como um todo, né? Porque eles acreditam que eles podem tudo. O adolescente tem a ideia do pensamento mágico. Comigo isso não vai acontecer. Saiu daquela fase ali da criança que dependia para aquela fase mais independente. Que agora eu não preciso mais de você para nada. E aí, dependendo de como esses pais... Porque aí o que acontece? Ao invés dos pais usarem uma figura de autoridade, eles usam de autoritarismo. E aí isso bate de frente com o adolescente que também se acha na ideia de que eu sou superior, eu posso tudo, eu já cresci, né? E aí acaba vindo inúmeros conflitos quanto a isso. Os adolescentes, eles começam a perder a ideia do tipo, os meus pais são a minha referência de amizade, de compartilhar, de tirar dúvidas, e eu passo a ter quem essas referências? Os meus amigos, né? Eu passo a ter as relações amorosas como essa referência. No entanto, eu sempre digo para os pais: vocês são o principal modelo. Vocês foram o modelo primário. Então, os amigos dos adolescentes, normalmente os primeiros, são inspirados nos pais. E aí a gente precisa ter cuidado. Qual é o modelo de pai e de mãe que eu estou sendo? Né? Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente deve estar cuidando. E os pais precisam também pensar do tipo assim: eu exijo uma coisa do meu filho, né? Que aí são as práticas, muitas vezes, parentais que não são adequadas, mas eu não fiscalizo se isso está acontecendo. Do tipo: olha, se tu não fizer as tarefas, se tu não cumprir essa meta que a gente estabeleceu, eu vou retirar o seu celular. Aí, o que acontece? Eu não fiscalizo se ele fez e eu deixo o celular lá à torta e à direita. O adolescente vai aprender do tipo: não preciso fazer, ele não está olhando. Ele não está observando, ele não está fiscalizando, então está tudo certo. E aí os pais precisam ter cuidado. Tu colocou essa regra, tu tem que fiscalizar. Aí depois vem com aquela autoridade do tipo, quer tirar tudo, quer dar todas as broncas. Peraí, tu foi negligente em um certo momento, quando tu deu e tu não cobrou, né? Então essa ideia, assim, essa monitoria positiva, ela precisa acontecer. Dá a regra, mas você pode cobrar essa regra. Até onde você está conseguindo
equilibrar esses dois pontos, né? Isso, e aí a gente entra, né, em outro ponto que a gente tinha anotado aqui, que você até citou um pouquinho, limites e diálogo, né? A gente acaba entrando nesse campo que acaba também se complementando, né? Sim. E se a gente para pensar, o quanto esses pais conhecem desse universo desse filho? Eu sempre escuto, a primeira fala tipo, ontem quando eu estava conversando com uma amiga, ela falou, ai, Niel, que é muito tenso essa fase. Eu não vou dar conta. Eu falei, claro que tu vai dar conta, né? Tu já deu até agora, então tu também vai dar conta. É conhecer o teu filho, né? Eu sempre digo, percebam. E essa fase, gente, é uma fase onde, se a gente não tiver cuidado, se a gente não trocar com esse adolescente, sabe os amigos que ele deixa de ter os pais e passa lá fora? Esses amigos podem ser amigos que vão trazer características antissociais. A delinquência muitas vezes acontece. O uso de álcool acontece de forma, né? A gente tem dados na literatura que diz antes dos 12 anos, então na adolescência o abuso, né, de álcool está acontecendo. Problemas não só com álcool, mas com esse comportamento mais agressivo, o cyberbullying, uma ideia de um contato sexual sem cuidado, a própria questão da orientação sexual, que eu noto que para os pais isso é um tabu, né? Então, eu escuto muitas vezes eles dizerem, tá, ele chegou para mim agora dizendo que ele é bi, que ele é pan, que ele é trans, tá, o que é que tu sabe sobre isso? Então, conversa primeiro com alguém, busca ajuda e depois vai lá e tenta conversar com teu filho para ele entender. Porque às vezes eles trazem de um modelo que eles estão vendo. Sim. Tá? Mas eles também não têm essa clareza toda. Então, não tem tanta base, né? Tanto estudo, leitura sobre aquilo. Se os pais, de repente, eu não estou dizendo para eles aceitarem, né? Eles sabem, mas eu não vou aceitar que ele seja assim. Não estou pedindo para você aceitar, eu estou pedindo para você entender. Primeiro conhece, vê o que é que o teu filho está falando, percebe. E é muito sofrido, gente, quando nós recebemos uma adolescente que é trans, sabe? Do tipo assim, ele quer usar esqueci o nome técnico da faixa. Sim. Né? Que é para esconder a mama, se for uma garota, né? Recentemente eu tive contato com uma que, quando eu abri a porta, eu pensei que fosse um garoto. Sim. Pela aparência física que ela tá, realmente. E aí a primeira coisa que eu pedi para ela foi perguntei para ela como é que ela queria ser chamada. Porque ela mudou de nome, pelo menos em casa. Né? Então, assim, é importante que a família vá se dando conta. Imagina, a tua filha quer deixar de ser Mara para ser João. Sim. E aí ela diz, não, esse é o nome que eu gosto de ser chamada. Né? Eu gosto de me vestir dessa maneira, de usar esse tipo de roupa, de ter esse tipo de padrão de comportamento. E aí, muitas vezes, isso acontece através das redes sociais, que é um outro problema nos adolescentes, quando não tem uma fiscalização. Né? Porque eles vão nos pares, eles podem ser tímidos e eles buscam nesses adolescentes das redes, no TikTok, padrões semelhantes ao dele. E aí, às vezes, os pais vão culpar as redes sociais, mas a culpa não está lá, a culpa está antes. A culpa tá aí nesse monitoramento, né, dessas redes sociais. Não. Muito se fala, quando a gente fala hoje de adolescência, Niel, que parece que os adolescentes eles estão ficando adolescentes mais cedo ou adultos, né, mais precoces. Sim. Isso de fato está acontecendo pela sua vivência, pela sua pesquisa? Sim, a gente nota que o que é que acontece? Eles estão, pelo próprio universo, a globalização, toda essa situação que a gente está, os estímulos que eles recebem, eles amadurecem mais rápido diante do contexto. Mas a nível de maturação física, se a gente for parar para pensar, e mental, não acontece. Então, a gente tem muitas vezes uma adolescente que consegue ter um padrão funcional super legal, que consegue escolher, que é aquele excelente aluno que já entrou na faculdade aos 16 anos, que a gente vê isso acontecer, mas aquele adolescente que não para de jogar. Será que não temos adultos assim também? Sim. Né? Então, o limite disso. O quanto é que está acontecendo e como é que é esse jogar? Então, a gente precisa ter esse certo cuidado em relação às fases, o que acontece. Tá, você está jogando, mas... Ô filho, mas esse jogo aí não poderia já ser um outro nível e tal? Às vezes ele quer jogar aquele nível menor porque ele se sai melhor e ele
lidera os outros, ele ensina, então ele se sente mais confiante, né? Sim. De repente aquele adolescente que é inseguro, que tem alguma dificuldade em relação à autoestima dele, e aí quando ele faz isso ele se sente mais influente, né? Já tem aquele outro não, que ele só faz isso, que ele só joga, e ele só quer jogar GTA, ele só quer jogar outros tipos, e o padrão é mais agressivo na forma que fala, e a gente precisa estar de novo olhando, né? O que é que ele está fazendo. E a evolução, assim, desse amadurecimento, se a gente parar para pensar, onde é que esse adolescente estava? Cadê os pais desses adolescentes? Né? Cadê a família, os cuidadores, os professores? Então, na verdade, eu sempre digo que não é só os pais que a gente deve responsabilizar ou cobrar, né? É a sociedade como um todo. Né? Então, a gente precisa estar atento a esse universo. Exato, como você bem falou, né? Uma fase tão crucial, tão importante, porque ela pode determinar que adulto, né, é que aquele adolescente ele vai ser. Para a gente se encaminhando agora para o final, você falou sobre os pais, sobre responsabilidade. Tem muitos pais que chegam e falam assim, eu desisto, chega, não tenho mais paciência, não aguento mais isso, seja o que você quiser, faça o que você quiser da sua vida, e meio que realmente, assim, sabe, chuta o balde. E aí? Aí vemos os fatores de risco, o índice de suicídio, de tentativas, de adolescentes se automutilando, que aí traz a ideia de saúde mental, né? De adolescentes entrando em quadros de depressão. Então, principalmente essa questão do suicídio. Esses brincadeiras que tem, eu lembrei agora da baleia azul, que teve uma época que teve, né? Então, assim, esses, eles chamam de desafios que eles criam entre eles na internet para poder se firmar. E normalmente a automutilação é algo muito presente e que acontece muito nesse tipo de família, que tipo, eu não tô nem aí, eu deixei pra lá. Se a gente for parar para pensar, a automutilação é um quadro sério, mas é menos sério do que uma delinquência. Sim. E a gente vê o alto índice de adolescentes e de crianças menores infratores, que vêm a agredir esses pais, né? Não só esses pais, mas a sociedade como um todo. Então, esses pais foram negligentes. E aí, como é que essa criança, esse adolescente vai aprender a ter um padrão de funcionamento adaptável diante desse não tô nem aí, segue a tua vida, né? Então, para um pouquinho. Eu sempre digo, olha como vocês estão agindo como pai, como mãe. Vocês gostariam de receber isso? Quando vocês foram adolescentes, né, vocês gostariam de ter tido esse tipo de tratamento, né, de comportamento? E é muito legal quando os pais compartilham coisas da adolescência dele com os filhos. Eles super se sentem, porque na verdade são épocas diferentes, mas eles se sentem próximos, né? Então eu faço muito isso na prática clínica e eles super se... Caramba, foi assim, o que aconteceu? Eu falei, sim, né? Dá medo também e tal, não sei o que. A vibe é diferente hoje, mas também compartilhávamos coisas semelhantes, né? Isso é muito legal, né? Cria uma sensação de proximidade, né? Entre esse filho, esse pai e essa mãe, né, Nielke? É o vínculo com afeto e limites, né? Então eu sempre digo, é essencial, independente da fase do desenvolvimento. Eu preciso de limites, mas eu preciso de diálogo com afeto. Então, esse equilíbrio. Para a gente fechar, então, aqui esse nosso breve bate-papo, mas que é tão interessante, poderíamos passar muito mais tempo aqui. Qual que é a mensagem, então, que fica para esses pais, para que eles saibam, né, lidar com essa fase, que realmente é uma fase muito difícil, muito complicada, mas que também precisa bastante do apoio desses pais, né? Primeiro não se culpem também se de repente vocês não estiverem sendo os melhores modelos. A gente não tem manual quanto a isso, tá? Então, também pai e mãe, pisa um pouquinho no freio em relação à culpa, à rigidez que vocês estão trazendo. Mas também parem e observem o quanto vocês estão presentes na vida dos filhos de vocês, né? Eu sempre digo que a qualidade é muito melhor do que o tempo que a gente fica. Então, às vezes o teu filho não quer só aquele smartphone, né, de última geração que foi lançado. Ele pediu o smartphone, mas o ir com ele na escolha desse smartphone, você tentar entender por que aquele é tão importante. Sabe, essa troca, essa conversa faz muito mais diferença, tá? Então, o contato, e a pandemia proporcionou isso. Sim. E ao mesmo tempo não, né? Porque estamos todos pilhados e estressados. Mas a gente pode tentar entender que adolescente precisa de ter a sensação de pertencimento, né? Então,
é uma fase onde a família proporciona, então o pai e a mãe são os modelos, são os principais influências. Exato, né? Olha, a gente falando de internet, influenciadores, vocês pais é quem tem que ser, né, os principais influenciadores aí dos seus filhos. É difícil? É difícil, ninguém aqui está falando que é fácil não, mas que é necessário sim esse esforço para que esse adolescente ele seja um ótimo adulto mais lá para frente. Quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar a Nielke, como é que pode fazer? Pode seguir nas redes sociais, né? Oficina Nielke Nóbrega, e eu posso lá ajudando, tirando as dúvidas que vocês precisarem. Muito bem. Obrigada, meu amor, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Sempre muito bom. Obrigada, viu? Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, continua, tá? Por aqui, o Bem Assim vai prosseguir. Daqui a pouco nós estamos de volta com o próximo bloco.